Fala galera, bem-vindos a mais um Reinventando o Jogo, o podcast que está revolucionando o mercado imobiliário, trazendo informações, trazendo uma nova visão para que você aplique nos seus negócios, você que é incorporador, corretor de imóveis, donos de imobiliária, investidores do mercado imobiliário, você agora tem uma nova ferramenta para ficar atualizado, para conhecer o que há de mais moderno e todas as tendências que estão reinventando o mundo. E hoje o tema é um tema que está mudando completamente a lógica do mercado financeiro, são as fintechs. Você vai saber mais o que é fintech, como é que ela reinventa o jogo, como é que ela interfere no mercado financeiro e, obviamente, também no mercado imobiliário. Hoje eu tenho um convidado que é um grande amigo, eu estou aqui com o Bruno Diniz. O Brunão é um grande influenciador, ele é um top voice do LinkedIn, autor de best-sellers. Eu vou falar aqui para vocês, ele é cofundador da Spiralen Innovation, que é uma consultoria. Ele escreveu o Fenômeno Fintech e também a Nova Lógica Financeira, que eu já ganhei o meu exemplar, ganhei uma dedicatória, tô louco aqui para ler. Escutei todos os podcasts do Brunão e ele é o verdadeiro tradutor de qual é o futuro do dinheiro. Brunão, bem-vindo, e eu já queria saber qual que é o impacto dessa grande revolução fintech no mercado imobiliário. Bem-vindo, cara. Maravilha, Ali. Obrigado por me receber aqui no podcast, no Reinventando o Jogo. A gente vai ter uma troca aí falando bastante sobre inovação financeira, que é o meu tópico que eu sou apaixonado. Mas acho que a pergunta inicial sua, ela já conecta com isso, né, Puxa? Onde que tudo isso encontra o mercado imobiliário? Se a gente parar para ver, né, a gente está passando por um processo de reinvenção no mercado financeiro há alguns anos. E isso se dá, sobretudo, uma visão diferente que está sendo colocada com mais foco no usuário. Então, acho que o mercado financeiro ele tem cada vez mais colocado o usuário no centro, e isso tem mudado até a forma, elementos relativos à user experience também, de como ele interage com as soluções financeiras. Se você pegar para 15 anos para trás e hoje, a melhoria que a gente tem, pelo menos nesse aspecto, e melhorias inclusive de acesso, elas são muito claras. Né? A gente também tem um elemento tecnológico, mais como uma ferramenta, né? Mais como um meio do que como um fim. Então, várias tecnologias, desde o próprio avanço do mobile, de como a gente tem hoje a vida financeira na palma da nossa mão, para o bem e para o mal, como diria, Sim. tanto que não que seja culpa da tecnologia, mas obviamente por questões de segurança pública a gente também acaba ficando exposto em alguns aspectos, mas isso também leva o mercado a tentar resolver essa dor, porque a gente não vai parar de seguir avançando, a gente continua seguindo avançando com essas inovações. E outro elemento que eu acho que é o principal quando a gente fala de inovação financeira é regulamentação. Então a gente teve também, né? Se a gente pode ter foco no usuário, a gente pode ter tecnologia, mas se a gente não tem regulação para poder parar esse tripé, regulações que permitam com que a gente tenha novos entrantes no mercado, que a gente mude algumas dinâmicas, simplifique alguns elementos do que a gente vê no mercado, que muitas vezes foi muito burocrático, a gente também não vê isso avançando. Né? Então, essa união de fatores já vem fazendo com que a gente tenha uma leva de bancos digitais, que talvez seja a forma mais tangível que a maioria das pessoas tem em relação a como uma fintech, como também isso a resvala em diferentes outros segmentos. No próprio mercado de real estate, mercado imobiliário, a gente tem desde fintechs que ajudam a facilitar a vida no ponto de vista do B2B, né? Como é o que vocês também estão se propondo a fazer, que a gente pode falar mais Uhum. adiante, financiando, colocando alternativas mais eficientes, mais inteligentes para que o incorporador possa se financiar. Então, essa é a ponta do que a gente chama do B2B. E no B2C, que seria, de fato, para facilitar o financiamento de quem quer adquirir uma unidade. Então, a gente tem aí vários, inclusive, algumas fintechs surgiram no mercado brasileiro de home equity, né? Então, assim, dentre outras possibilidades acessórias a isso, né? A gente tem desde fintechs que resolveram investir mais no segmento de seguro-fiança. Então, tudo que diz respeito, né, e essas linhas se confundem muito do que a gente está falando de PropTech, né, que é muito do que a House faz, Uhum. com a atuação financeira. E isso acaba sendo, inclusive, é o tema que eu falo nesse livro que eu te dei aqui, que é a Nova Lógica Financeira. Eu exploro exatamente essas linhas, né, que estão cada vez ficando mais tênues entre o que é mercado financeiro, o que não é mercado, o que provedores que têm o rótulo de prestadores de serviços financeiros, que você, Uhum. obviamente, já pensaria num banco, ou até mesmo nas fintechs mais recentemente, e hoje players da indústria
desde a indústria de varejo, telefonia, real estate, que hoje passa também a fazer uma oferta financeira. Bruno, eu queria jogar muito simples, que o Hum. nosso público, ele muitas vezes não é familiarizado, né? A galera hoje usa termos que são super complexos do ponto de vista de quem não está muito inserido. Uhum, Então, eu queria assim, de ordem prática, o uhum. dinheiro vai chegar mais rápido, mais fácil e de uma forma menos burocratizada. Tá correta essa análise? Exato, e mais inteligente, porque também tem a questão da inteligência, do entendimento do ciclo que passa esse incorporador. A gente tem produtos de prateleira do mercado tradicional, dos bancos, e cada vez mais o mercado imobiliário ele tem conhecido os produtos estruturados também, mercado de capitais para ajudar esse processo, Uhum. mas com certeza quando você adiciona e acopla nisso mais inteligência e uma forma mais fácil de se fazer isso, de se O dinheiro contratar, chega mais o rápido. dinheiro chega mais rápido e ele também consegue otimizar muito do que a gente vê da vida desse incorporador também. Deixa eu fazer uma pergunta que me intriga muito. Hoje, 80% do crédito imobiliário está na mão de 4 bancos. Uhum, Então, a concentração absurda. E se você pegar o primeiro, que é a Caixa Econômica, ela representa a grande maioria desses 80%. uhum, Ou seja, praticamente você tem um percentual pequenininho com todo o resto. uhum. Se você entende que a tecnologia, essas novas empresas do mercado financeiro vão conseguir fazer o dinheiro chegar na ponta onde precisa, você vai ter mais instrumentos de financiamento para o incorporador, para o empreendedor imobiliário? Sim, sem dúvida. Isso acontecendo também de uma forma mais burocratizada, Uhum. com entendimento, por exemplo, de uma análise de crédito de formas, inclusive até alternativas àquilo que é muito padrão que o mercado coloca, né? Porque a fila que tem para se conseguir esse crédito de instituições como a Caixa que você falou é gigante também. A É gente tem isso muito represado. burocrático, cara. É uma jornada que beira assim a insanidade, o número de documentos e quantas empresas não conseguem nem qualificar Sim. pelo número de exigências, né? E muito dessa parte ainda era bastante manual até muito recentemente, né, se a gente parar pra pensar, inclusive na burocracia, quando a gente pensa até em termos de assinatura digital e coisas do gênero. Então, trazer isso para uma esteira mais moderna, de uma forma mais fácil, contemplando, momentos também, até que depois a gente pode falar mais sobre a House Credit, o que vocês estão tentando, né, colocar no mercado como Uhum. alternativa, pensando em momentos, onde dói mais essa questão do fluxo de caixa, seja ali no pré-lançamento, sejam então você contemplar isso, e eu acho que o grande elemento também interessante é você acoplar a inteligência sua que você tem do mercado e poder dividir isso, que não é só o dinheiro pelo dinheiro, né, seja o dinheiro Que é carimbado, personalização, que é né? Você personalização. consegue chegar para o cliente especificamente o que ele precisa. Mas eu queria te pedir, antes de tudo, como eu te falei, vamos voltar para os básicos, Sim, bem claro, claro. para o basics aqui. Uhum. O que é uma fintech? Sim, bacana. A gente coloca aqui fintech são essas novos players do mercado, né, novos entes do mercado que utilizam tecnologia para fazer uma entrega de soluções financeiras de forma mais descomplicada e mais fácil de fazer. Exemplos, dá exemplo A pra gente gente. tem, por exemplo, o Nubank é um exemplo, né? Acho que talvez uma das fintechs que De maior tiveram mais sucesso. êxito no Brasil foi o Nubank. Impressionante. Mas o que a gente acaba olhando muitas vezes quando a gente cita o exemplo do Nubank é porque o Nubank ele se propõe a fazer muita coisa e ele é muito ele é muito no imaginário como um banco digital, né? Na verdade, o Nubank ele tem uma atuação ampla de produtos financeiros para o consumidor final, jornada totalmente digital, totalmente sem agências e tudo mais. Ele desmaterializa isso. Mas a gente tem também nesse meio do caminho várias outras soluções de gestão financeira pessoal, soluções de crédito. A gente tem a Creditas também, que é um player Uhum. conhecido do mercado. Então, você acaba não necessariamente tendo a atuação de uma fintech somente com um banco digital. Existem várias necessidades que um consumidor tem de produtos financeiros mais ágeis, mais personalizados, menos burocratizados, que muitas vezes está sendo contemplado por alguma fintech. O Brasil, inclusive, é um país, na América Latina, é o que melhor se destaca Como nesse está o aspecto. Brasil nessa corrida? É comparando com o mundo, vai. Na América Hum, Latina, digamos, é uma comparação da nossa divisão que eu queria comparar com a divisão dos países mais desenvolvidos. Então, se a gente pegar Estados Unidos, Canadá, Japão, entre outros, como é que a gente está em relação ao desenvolvimento de fintechs, modelos, número de empresas?
A gente Sim. está bem? Sim, o Brasil está muito bem. A gente teve também a vantagem em relação a outros países da América Latina de resolver elementos regulatórios e ter resolvido isso de uma forma bem constante, e abrindo espaço para que a competição aconteça. A gente tem outros países da América Latina que isso é muito mais difícil, né? Eu cito até o exemplo do México, que veio atrás, veio antes em relação a ter uma regulamentação, uma lei fintech que eles dizem, só que se tornou muito burocrática, está se tornando muito complexa até para você tirar licenças e tudo mais. E eu acho que aqui a gente criou uma esteira muito bacana no Brasil. Quando você compara isso com o mundo, né, o Brasil, um dos países emergentes aqui, é um dos que mais tem potencial. Quando a gente pensa em ecossistema de fintech, a cidade de São Paulo especificamente fica ali no top 5 Mundo, mundo. Então a impressionante. gente teve até uma pesquisa ah, que saiu a respeito disso, colocando ali a gente super bem localizado, e a gente tem desde São Francisco, Londres e outros lugares, e temos ali o São Paulo como um polo muito de referência. E as oportunidades, assim, onde a gente tem dificuldade, a gente também tem oportunidade para sanar esses problemas. Muito do que diz respeito ao acesso a serviços financeiros, muitas dessas fintechs conseguiram resolver, a exemplo do que o Nubank fez, Uhum. né? Mas existem também muitas outras oportunidades quando a gente pensa, por exemplo, no mundo de seguros, né, que aí a gente usa o termo insurtech, né, que são aquelas startups que atuam no mercado de seguros, e essa parte do que a gente chama de embedded finance, que eu meio que falei um pouco no começo, que é de você incorporar produtos financeiros dentro de empresas que são de diferentes setores, para tornar dentro da jornada, a oferta dessa solução na jornada de consumo, ela ficar com uma fricção menor, Que é o caso da House. que é o caso A exatamente. gente já vai falar sobre isso. Eu queria que você contasse, Brunão, você citou um termo também, que eu queria que você explicasse o que que é o home equity. Home equity, a gente está falando de basicamente financiamento com garantia de imóvel, né? Então a gente tem muito dessas possibilidades. Inclusive dentro do Acreditas e outros players entraram nesse mercado tentando fazer isso de uma forma mais simplificada, né? A gente também tem grandes players de mercado, também no mercado de incorporação, que estão explorando essa possibilidade. Então a gente está pensando muito em como facilitar esse acesso aqui para o consumidor final. Então, vamos lá, eu sou um consumidor final, eu tenho um imóvel, pode ser o imóvel onde eu moro, pode ser um imóvel que eu comprei para investimento. Sim, Eu pego aquele imóvel, dou em garantia e sim. levanto um Levanta um dinheiro, dinheiro, exatamente. que geralmente o LTV, né, que é o valor do empréstimo frente ao valor do bem, gira o que? Em torno de 50% mais ou menos. Sim, sim. E eu tenho uma taxa vantajosa e eu disponho daquele capital que eu posso usar para minha vida, para o meu negócio, posso comprar um outro imóvel. Exato, exato. Então, eu levanto o dinheiro lastreado no meu imóvel, correto? Exatamente. E aí você pode aplicar e você pode utilizar da melhor forma como você imagina. Então, essa operação de levantar dinheiro com garantia imóvel é uma possibilidade também que estamos aqui, obviamente, atrelando garantias a mercado, dentro do mercado imobiliário. E é algo que tem crescido muito aqui no mercado brasileiro. Eu tava com um amigo meu, a gente estava nos prédios mais altos de São Paulo, que você Aham. tem uma vista daquele mar de prédio, Aham. né? E a gente tava olhando pela janela, ele falou, amigo, deixa eu te contar uma coisa, cara. Tá vendo tudo isso aqui? É Aham. tudo equity. É Exato. Tá tudo tudo. equity. Então, no Brasil, né, diferente de outros lugares do mundo, a maior parte dos imóveis são imóveis quitados, que Sim, sim. pertencem a alguém, e esse dinheiro está todo parado, né? No Exato. mundo, aquele dinheiro, aqueles imóveis, eles estão sempre alavancando, gerando capital, que Uhum. as pessoas estão investindo numa casa nova, em aumentar patrimônio nos seus negócios. Então, praticamente, você não tem equity ali, né? Muito pouco. Sim. E no Brasil é tudo equity, então você tem uma oportunidade de gerar dinheiro, né? De fazer, Destravar. destravar valor em cima desse monte de ativos Sim, que sim. hoje não tem crédito, que não estão dados em garantia como crédito, né? Sem É dúvida. uma oportunidade gigante, né, Brunão? O mercado ele já vem observando isso, né? E você com isso consegue diminuir taxa de juros de operação, Sem então, dúvida. né? Então, do que um crédito clean que a gente tem, né? Que sem garantias de nada. Cara, sabe que loucura? Eu vejo gente que tá com crédito no cartão, Aham. que é caríssimo, né? Sim. Um absurdo, e tem um imóvel quitado. Então, se as pessoas soubessem que eles podem fazer um Levantar um dinheiro. planejamento e levantar capital de uma forma estruturada, muito mais barata, e quita aquele cartão de crédito, né? Sai do vermelho. Então, seria uma atitude tão simples que muito pouca gente tem essa
cultura financeira, né? Sem dúvida. Então, esse é um dos tipos de operação que a gente vê que diz respeito, que leva em conta o mercado imobiliário. A gente viu também um crescimento grande de atuações ali quando a gente pensa em seguro-fiança também, um produto muitas vezes acoplado dentro de Sem operações dúvida. aí que a gente vê dentro do mercado de locação. Então, o que vocês têm feito também aqui, de certa forma, tem vários touch points com o mercado financeiro. Eu entendo que com essa iniciativa da House Credit também já é um começo, um ensaio de um desenvolvimento de um ecossistema também eventualmente mais amplo, que atue e resolva dores desse mercado, né? Então a gente está nesse processo de efervescência hoje aqui no mercado brasileiro, graças às regulamentações que foram colocadas, esse olhar mais apurado para simplificar, desburocratizar, a gente começa a ter também uma leva de empreendedores desenvolvendo soluções para endereçar o Brasil, porque o Brasil também, se a gente parar para pensar, né, Ale, o Brasil é um país de muitos contrastes, né? Sem dúvida. A gente olha muito, principalmente a gente morando aqui em São Paulo, a gente olha muito um contexto, parece que a gente vive numa bolha em muitos aspectos, mas quando a gente pensa em algumas dificuldades que eventualmente já estão superadas aqui há algum tempo, porque o mercado é dinâmico, porque o dinheiro flui de uma forma diferente. Se a gente tenta transpor isso para outras partes do Brasil, a gente vê vários gargalos aí que precisam ser atacados, né? Então, eu entendo que olhar o Brasil também para além de São Paulo, Faria Lima, São Paulo e tudo mais, é algo que vai fazer com que a gente tenha cada vez mais pessoas no Brasil, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, consigam beber mais dessas possibilidades de inovação que estão sendo trazidas por fintechs e por joint ventures interessantes que estão desenvolvendo coisas legais no mercado. Muito bacana. Vamos explorar aqui, Brunão, antes da gente falar, depois eu quero falar de regulamentação também, que é Claro. um assunto importante, mas eu queria puxar aqui um tema que vai impactar de verdade os nossos incorporadores, o empreendedor brasileiro. Então, eu gosto muito do case do Mercado Livre, Uhum. que as pessoas vendiam mercadorias entre elas. Ele falou: olha, mas como é que garante que aquele cara que vendeu a mercadoria, o outro recebeu, né? Se esse cara pagar primeiro, o que garante que a mercadoria vai chegar? Ou se ele deixar para pagar depois, quem garante que depois que ele pegou a mercadoria, ele vai pagar? Né? Sim, Era um sim, sim. problema de confiança entre as partes, que ele teve que criar um mercado pago justamente para solucionar. Depois virou, hoje é praticamente um banco Sem dúvida. gigantesco, né? Pelo tamanho do ecossistema, mas ele formou um ecossistema, né? Pelo e-commerce gigantesco, e a solução financeira ela veio como uma adjacência, como uma necessidade. Então, nós trilhamos algo muito parecido, né? A gente criou uma potência hoje no mercado imobiliário, então são centenas e centenas de incorporadores em várias cidades do Brasil, Sim. e a gente, obviamente, notou que o que impedia que as pessoas fizessem mais empreendimentos ou tivessem maior sucesso era a falta de capital. Uhum. Então, o capital, hoje, ele chega, e ainda podemos dizer que nem de uma forma tão distribuída no eixo São Paulo. Sim. Quem está fora da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, dificilmente tem acesso a crédito. E principalmente, Brunão, que aí é o ponto mais difícil, que as pessoas não têm acesso a crédito no momento em que elas mais precisam. Exato. Então, nós identificamos assim, quando o incorporador vai lançar um projeto, ele precisa expor muito capital. Então, ele tem que comprar terreno, pagar outorga, pagar os funcionários, pagar projetista. E aí, quando ele vai lançar o projeto, que começaria a entrar a primeira receita, Uhum. ele já expôs um caminhão de dinheiro, Sim. e é quando ele mais precisa de apoio financeiro. E não chega dinheiro nenhum. Quando chega, se chega algum dinheiro de financiamento, ele só chega quando ele já tem que ter um percentual de vendas, ele já tem que ter um percentual de obras executado, fora tudo que ele já gastou. Então a vida do incorporador é muito difícil. Sim. Então nós entendemos, eu preciso fazer o dinheiro chegar para ele quando ele mais precisa, para ele poder desempenhar, para que ele possa lançar mais, para que ele tenha um fluxo de caixa mais saudável. Então nós enxergamos essa grande deficiência e estamos fazendo uma fintech, né, que a gente Sim. explicou já o que é, para esse dinheiro chegar no momento em que ele mais precisa. Uhum. E eu queria que você explorasse um pouquinho com a gente, Bruno, até citando exemplos de fintechs que reinventaram o jogo, que conseguiram fazer algumas mudanças em que o dinheiro chegou para quem mais precisava, pode ser para veículo, crédito pessoal, e o que você enxerga, né, no mercado imobiliário. Por que que essa concentração é tão grande nos bancos? Por que que esse dinheiro é tão burocratizado? O que que acontece, né, que as pessoas não têm acesso ao capital, diferente de outros países que esse apoio ao empreendedor flui muito melhor? Sem dúvida, Ale. Não, legal. Acho que essa visão sua, inclusive, do que vocês estão propondo a fazer no mercado, é aquela coisa, né? A gente tem
um momento de descasamento de caixa muito grande, de muita exposição, e que financiar especificamente esse empurrão, né, tirar da inércia aqui, faz uma diferença tremenda quando o incorporador, depois dos próximos vários passos que ele ainda tem que fazer de entrega ali do empreendimento, né? Então isso realmente é importante. Mas se a gente parar para pensar, durante muito tempo, né, pensando no mercado financeiro tradicional, ele sempre foi dominado por grandes players. Aqui no Brasil a gente passou por um processo de consolidação muito forte, Muito forte, né? né? Era uma compra de player comprando player, então isso foi enxugando até ficar em poucos players que a gente vê no mercado, né? Isso ao longo de anos e Os anos. órgãos regulatórios não deveriam impedir de ter tanta concentração? Na verdade, foi até fomentado mesmo para poder acontecer isso. Inclusive, quando a gente tinha momentos que estremeciam alguns players, aí vinha um outro, comprava para evitar a quebra, um colapso maior, um problema maior dentro da economia, né? Então a gente teve meio que um fomento, de certa forma, desse movimento. Mas, em contrapartida, a gente teve depois uma série de aberturas no mercado. Então, algumas aberturas importantes que vieram, né, principalmente depois de 2011, com a instituição da regulamentação dos arranjos de pagamento, né, das IPs, né, instituições de pagamento, a gente começou a ver o próprio Nubank enquadrou ali para poder ter uma licença para ele não precisar comprar uma carta patente de banco. Então ele iniciou podendo atuar com a provisão de serviços financeiros, Uhum. mas sendo uma entidade mais leve, né? Então acomodar esses players mais leves foi muito importante no mercado, né? A gente ainda tem, obviamente, quando a gente pensa na composição dos custos dessa operação, a gente tem uma taxa de juros no Brasil que é altíssima, né? Então, isso aí já é um elemento. Mas, adicionalmente a isso, a gente tinha também outros custos embutidos, sobretudo quando a gente pensa na estrutura das instituições financeiras, e que estão sendo desmaterializados. O próprio custo de agências, a gente tem cada vez menos agências, né? O relacionamento tem sido cada vez mais digital. Né? Algumas pesquisas recentes, até pela Febraban, fala que 7 entre 10 transações são acontecidas no mobile. Então a gente tem a utilização cada vez mais ampla disso. Então, quando você consegue reduzir esses elementos de custo, né, que vão além do que a gente tem de taxa de juros, né, a gente enxuga isso, a gente enxuga processo, a gente personaliza para poder tentar colocar outros pontos ali de entendimento desse cidadão, além só do que a gente tem dos birôs de crédito tradicionais, a gente consegue chegar numa taxa melhor, um produto mais atrativo, né? E aqui a gente também tem no Brasil algo que eu também faço parte, que é o Open Finance. Hoje eu sou membro independente do conselho do Open Finance Brasil. Não, já explica. Open Finance. Ótimo, né? Porque o Open Finance ele ainda carece dessa jornada de entendimento por parte das pessoas, né? Mas basicamente a gente está falando do sistema financeiro aberto, então o Banco Central, junto com o mercado financeiro ali, em 2020, ele começou com esse projeto, e é um projeto que basicamente visa uma facilitação de como os dados financeiros circulam no sistema. Né? Então, a gente tem muitas vezes, você tem informação, você tem operação em 3, 4 bancos diferentes, por exemplo, e às vezes um banco não tem visibilidade do quão bom cliente você é numa instituição em detrimento da outra. Então, você poder ter a possibilidade de portabilizar seus dados, né, de um lugar para outro, isso já consegue fazer com que você tenha uma melhora em relação à percepção das instituições quanto a pessoa física ou pessoa jurídica, né? Então, esse aqui também é um elemento que está sendo também utilizado para tentar dinamizar essas relações e dar mais poder ao seu consumidor, no sentido de que, a partir do momento que eu compartilho meus dados, que é um histórico meu, eu consigo poder converter isso em benefícios, porque no mercado... É quase um credit score. É como se você tivesse uma visibilidade melhor do cliente para poder dar crédito mais barato. É isso, tendo o histórico dele? Sim, é até mais profundo que isso, que a gente também, nesse processo de desenvolver as pontes, as conexões aqui entre instituições para compartilhar esse dado, a gente também tem a possibilidade de fazer o que a gente chama de iniciação de pagamento, ou seja, eu posso, estando na tela de uma instituição aqui, eu posso solicitar com que o dinheiro venha de outra instituição para cá, sem precisar entrar no aplicativo do outro. Então a gente está criando pontes de dados que podem ser transitados nessa relação do consumidor. Então, não é só a respeito de eu pego meu dado e compartilho, mas eu também posso iniciar uma operação a partir de outros canais. E isso abaixa os custos, eu imagino. Isso faz com que o dinheiro circule mais rapidamente, o desembolso de operações aconteça também de uma forma mais ágil. Então, a gente tem mais uma camada de infraestrutura financeira, sobretudo quando a gente junta isso com o Pix,
que deixa até o Pix mais inteligente, do ponto de vista do que a gente pode fazer com ele, né? Então, Impacto para o mercado imobiliário, o Open Finance. olha, a gente já começa a ver, inclusive um dos roadmaps, né, que o que está sendo pensado para esse ano, principalmente de 25, é melhorar cada vez mais a experiência do Open Finance na pessoa jurídica. Ainda no Brasil, ele ainda é muito. A pessoa física tem feito mais uso disso. Para poder isso também ter um impacto maior na pessoa jurídica, estão sendo melhoradas as jornadas desse compartilhamento de dados na esfera da PJ, Tá. e uma vez com isso sendo feito, cada vez mais a gente vai conseguir ter esse impacto, ponto das empresas também E ter qual o impacto? coisas. É baixar a taxa? É o É uma, dinheiro chega mais barato? Sim, a ideia é que realmente o dinheiro chegue mais barato e a forma como que esse dinheiro circule também seja mais ágil. Então a gente está nesse processo, está nesse caminho de melhorar essa experiência e tudo diz respeito, o dado é o que traz a personalização, é que traz o melhor entendimento, é que tira você de uma massa ali, de uma escoragem mais massificada e traz para algo mais específico. Então a gente está, quanto mais pontos de dados que a gente tiver, melhor para essa relação, né? E eu digo mais, assim, esse é um elemento para ser usado em conjunto com outros elementos. Nesse processo que você citou de desenvolvimento de ecossistemas, você citou o caso, por exemplo, do Mercado Livre, a gente tem um cross-sell absurdo também e elementos de comportamento do consumidor que vão além desse dado financeiro compartilhado, Uhum. podem ser utilizados para melhorar ainda as condições. Então, no ponto de vista do Mercado Livre, ele também sabe, ele conhece muito sobre aquele usuário ali, principalmente quando o cara é uma empresa. E aí a gente pode transpor também para outros segmentos, o iFood, né? O iFood também fez uma investida com o Banco dos Restaurantes, né? Uhum. Pra você ter uma ideia, eles podem também, na hora de prestar um crédito para um restaurante, coisas como tempo de atendimento, se o cara com a avaliação, a nota de avaliação dele e vários outros pontos podem ser utilizados e incorporados para uma análise de crédito que um banco não conseguiria fazer, porque não está tão dentro da operação. Isso é incrível. Né? Isso, eu te falar que a House, por já estar perto dos incorporadores, desde a originação do terreno, participando do projeto, a visibilidade que a gente consegue ter, se aquele projeto vai ser um sucesso, se ele tem demanda, se o preço está correto, se o produto tem liquidez, isso permite que a gente faça o crédito chegar com uma segurança enorme de como é que vai se dar o sucesso daquele empreendimento, como é que aquele crédito vai ser quitado e se ele vai ajudar ou não o incorporador. Então, o fato do mundo fintech hoje, né, das empresas estarem provendo crédito dentro dos seus ecossistemas, permite um entendimento do negócio que os bancos não têm. E isso vem de inteligência de quão dentro você está nesse mercado, promovendo inovação, fazendo diferente, É. né? E quanto isso pode ser utilizado como inteligência mesmo compartilhada para o momento que você passa a aportar nessas Você operações. acredita que empresas que formaram esses ecossistemas, vamos pegar, você pegou o iFood, que seria mais o caso dos restaurantes, o Mercado Livre, que é no caso de retail, né, de varejo, você tem a House que está no mercado imobiliário. Você acredita que plataformas desse tipo conseguem prover crédito de uma maneira muito mais eficiente e melhorar a vida dos empreendedores? Sem dúvida. Obviamente que a gente tem um componente disso, isso se prova no tempo, mas as premissas básicas de entendimento profundo sobre isso, isso é dado. O que a gente acabou de citar do exemplo do iFood, né? Acho que é um dos mais claros. Ele já está tão dentro de vários pontos de contato com esse mercado que ele consegue ter um entendimento de dados e ele vai poder provar isso sistematicamente em cada desembolso que ele vai dando de crédito, por Sem exemplo, dúvida. que aí ele vai falar assim, poxa, essa premissa que se provou. Esse dado aqui, por exemplo, de tempo de atendimento está correlacionado. Então você começa a fazer uso de uma base de dados que é muito além, você extrapola aquilo que o mercado utiliza como régua normal para poder fazer esse entendimento. E uma das grandes apostas que eu tenho, né, e esse livro fala disso, e eu tenho falado, é nessa plataformização do mercado. Cada vez mais os players estão se transformando em grandes plataformas para ofertar produtos seus e de terceiros, então a gente também fala muito de orquestração de ecossistemas. Sim. Ou seja, não é só o ecossistema, é o que você conseguiu desenvolver, seja com desenvolvimento, por exemplo, no caso de vocês de marca, vocês são uma referência de marca e de inovação dentro do setor, Uhum. né? E a partir do momento que você consegue ter esses pontos de contato,
Tudo isso vai sendo, para quem é teu público-alvo, ele é muito percebido, então há talvez um interesse no incorporador que vocês estão olhando a beber dessa inovação com vocês, então o cara tá afim, ele vai estar mais propenso do que um outro player, Sim, né? E tem a inteligência de fato que vocês conseguem oferecer nessa relação, né? Então, no caso de vocês terem uma joint venture, né? Tem uma parceria com o BS2, né? sim. Então, a gente tem um player muito focado em funding e de estruturação de operação aqui, e vocês com essa inteligência. Então, esse sendo um primeiro passo de desenvolvimento de um ecossistema ainda maior, eu boto muita fé nisso. E você citou bem, assim, o iFood, quando eu penso no segmento de restaurantes, ele é o cara mais bem posicionado nisso. Né, e tem uma base de dados absurda. Ele é uma franquia de uma marca muito bem percebida e muito bem elogiada pelo consumidor. Né? A gente tem o Mercado Livre também, né? Tem o caso de vocês. Então, eu entendo que esses players vão disruptar outras partes do mercado, oferecendo mais produtos, uma série de produtos que estão acoplados na jornada. E aí, Ale, é um exemplo que eu sempre uso. Quem me acompanha já ouviu esse exemplo várias vezes, É. mas eu gosto de repetir ele porque ele ajuda a quebrar um pouco a cabeça em relação a quanto mais profundidade você tem de mercado, você desenvolve até produtos que o mercado nunca parou para pensar, tá? Uhum, Exemplo, tem um player chamado Zul Digital, uhum. de Zona Azul, né, que foi até comprado pela Estapar, né? Sim. Aí na Praça de Curitiba eles estavam desenvolvendo uma solução em parceria com a 180 Seguros, que é o player que trouxe inteligência para eles, é a seguradora ali, Tech. Então eles fizeram o seguinte, a partir do momento que você para o carro na rua, vem também uma notificação perguntando se, além de você pagar pelo Zona Azul, se você pagaria 49 centavos a mais para segurar em até R$ 1.000 o que está dentro do seu carro. Qual costuma ser a objeção de muitas pessoas em parar o carro na rua? Exatamente, esse carro não tem. Assim, eu posso ter seguro do meu carro, mas eu não tenho seguro para a compra que eu fiz e que está dentro do meu carro. E aí, hoje, aí você cria mecanismos tech de poder fazer uma emissão de apólice instantânea que dure por um determinado período. Uhum. É um produto que você não sairia de casa, passaria num corretor para contratar para depois parar o carro. Então, quando você fecha esse loop, você está incorporando um produto na jornada do cliente que faz um tremendo sentido e que a taxa de conversão disso é altíssima, porque o seguro morreu de velho, a pessoa precisa dizer, por 49 centavos, contrato, porque é pequeno, mas isso é uma receita potencial muito grande e uma entrega de valor para o consumidor dentro daquela jornada dele de parar um carro na rua que, poxa, é tremenda. Então, se você extrapola isso para o setor imobiliário, as várias jornadas que se tem, né, os vários pontos de contato, você pode derivar soluções que talvez o mercado ou tenha implementado de uma forma muito mal, né? Eu acho que um exemplo mais claro disso que conseguiu evoluir foi a própria questão de seguro-fiança, que se dinamizou o processo de contratação e de incorporação disso nas jornadas, Uhum. né? Dentre vários outros. Acho que o mercado é muito amplo para que você consiga, uma vez com o ecossistema desenvolvido, né? Ou fazer isso você mesmo ou chamar parceiros que possam te ajudar a implementar isso. Fantástico. Brunão, eu queria explorar o tema agora de cripto, blockchain, que costuma também deixar todo mundo intrigado, né? Uhum, Tem um FOMO muito grande, pô, eu tô ficando meio fora disso e tal. Eu percebo isso muito nos incorporadores uhum. e eu entendo que hoje as tecnologias, hoje de você tokenizar ativos, ela é irreversível, uma questão de tempo para ela acontecer, Sim, sim. né? Quem vai ser o player dominante desse jogo. Mas eu queria que você explorasse um pouquinho como é que você está vendo, primeiro, a tecnologia blockchain, tanto no mercado financeiro como no mercado imobiliário, e Uhum. daí se você conseguir explorar também como é que isso vai mudar a lógica do mercado imobiliário, né? Como é que você tem a representação digital dos ativos, se tem mais alguma interferência quando a gente fala de criptoeconomia, e aí eu queria que você usasse todo esse seu expertise para Legal. poder explorar um pouco essa visão de futuro, para que o nosso ouvinte consiga entender para onde tudo isso vai. Bacana, né? Eu acho que de uma forma mais simplificada, a gente teve aí o advento dos criptoativos, sobretudo com o Bitcoin, puxando toda uma série de outros desenvolvimentos de como a gente tem essa economia baseada nessa tecnologia chamada blockchain, enfim, que é distribuída e você tem ali diferentes entes fazendo, participando, centralizando o que a gente via do mercado tradicional. Uhum, Tá? Vamos trazer isso mais para o dia a dia, tá? Cada vez mais, pensando, e o meu último livro, A Era da Criptoeconomia, explora muito esse viés cripto como infraestrutura de mercado, tá? Então, uhum, como você consegue, a gente já temos vários mecanismos de cozinha do mercado financeiro, uhum.
que são tradicionais, que tem muitos players, tem muitos intermediários, e quando você coloca essa camada, você enxuga essa quantidade de intermediários, né? Inclusive, como uma forma de tentar evoluir o mercado financeiro nesse sentido, de incorporar muitas dessas características, o Banco Central tem o projeto do Drex, Uhum. que basicamente traz essa possibilidade do que a gente chama de tokenização para o cerne da economia, se traz para dentro da economia. Então, exemplo que eu coloco, é, vários players do mercado hoje estão fazendo o que a gente chama de operações tokenizadas, tá? Uhum. Então, o que eles basicamente fazem é utilizar essa tecnologia que vem dos criptoativos para simplificar a quantidade de intermediários que você tem numa operação. Uhum. Então, teve a Bloxys, que é um player de amigos meus, desenvolveram o que eles foram um CRI tokenizado. Então, só pelo fato de eles fazerem uma emissão baseado nessa tecnologia blockchain, eles cortaram vários intermediários, eles conseguiram fazer, enquanto você pensa na operação de CRI ali, tem que ser acima de 10 milhões e tudo mais, eles conseguiram fazer operações de 2 milhões, e isso pode ser ainda mais enxugado. De tanto que a operação ficou tão mais enxuta que ela conseguiu fazer. Então, quando a gente para pensar em tudo que envolve a cadeia de uma operação de mercado de capitais, por exemplo. Ela é muito extensa, né? Ela é muito extensa e ela ainda é muito ineficiente. Hoje eu diria que você fazer alguma emissão menor do que talvez 40, 50 milhões, ela é muito custosa. Ela não fecha a conta. Então, quando você lança a mão dessa camada tecnológica, você consegue enxugar isso. No último livro, eu exploro muito mais esse elemento do que, por exemplo, o elemento, se a gente pensar em cripto como investimento e tudo mais, que eu acho que já tem toda uma outra galera que fala isso. E também, se você está pensando em trading, né, assim, focar ali no trading, isso quase que vira muitas vezes uma atividade apartada sua, né? Mas vamos pegar, eu queria explorar aqui, vamos lá, pegar um incorporador, né? Então ele vendeu um empreendimento, digamos, um empreendimento não muito grande, digamos que ele tenha 20 milhões de recebíveis. Sim. É uma emissão muito pequena para um CRI. Sim. E que, como a gente falou, ele é muito custoso, ele vai ficar um volume pequeno. Então ele poderia pegar esses recebíveis, transformar através da tecnologia blockchain, Sim. ele digitalizaria esses créditos. Sim. E ele consegue vender este papel, né, antecipar. Então, ele tem 20 milhões para receber em 4 anos, ele consegue antecipar esse capital e as pessoas compram através do blockchain esse papel tokenizado e o incorporador dispõe desse capital para poder fazer o empreendimento dele, fazer a obra, certo? Sim. Então, valores menores. Então, você pega 20 milhões, a hora que você aplica a taxa de desconto, digamos, vamos pegar aqui hipoteticamente, vamos supor que sobrou 15. Então, ele tem 15 milhões para aplicar no seu negócio. O investidor que comprou de 15, ele vai ter a rentabilidade até 20, mas eventualmente algum tipo de correção monetária, e todo mundo ganha. Então, a tecnologia permitiu que emissões menores fossem colocadas. E aí, quem que distribui? Tem tomador para esse tipo de papel? Como é que está se dando isso no mundo real, Brunão? Sim, e uma coisa que você esqueceu de falar aqui, Ale, que a gente está pensando em taxa de desconto e tudo mais, a gente esquece dos custos de securitização, né? Sem dúvida. Então, assim, isso aqui que é o que ajuda a comer muito dessa parte. Então, você tem você consegue ter players específicos, e aí a gente tem vários no mercado, tem Blocks, tem Leak, vários deles, que tem tanta tecnologia de desenvolver isso, de implementar, como também distribuir isso. Perfeito. Então, o mercado está se dinamizando em relação a isso. Tem um mercado pujante, o que eu tinha visto, Bruno, a tecnologia está pronta, você já consegue fazer. A regulamentação também hoje, você já consegue fazer a emissão via blockchain. O que eu vi que ainda não tem muito tomador, né? As pessoas não aculturaram ainda, de fato, você ir lá e comprar um token para ter rentabilidade, ainda não está um mercado pujante em grande escala. O que falta? O mercado é nascente ainda. A gente, quando tem novas tecnologias, a gente tem a incorporação disso de forma paulatina no mercado, até que a coisa realmente explode. Eu entendo que, olhando do ponto de vista, inclusive, do Brasil, uma vez que a gente tiver a implementação do Drex, que aí vai fazer isso de forma nativa. Explica o Drex, é o Real Digital, é o... Sim. O Drex é a plataforma de tokenização que a gente tem dentro da economia, que o Banco Central está trabalhando com o mercado. É uma criptomoeda do Banco Central, oficial. É o que a gente chama de CBDC, que é uma moeda digital do Banco Central. Perfeito. Basicamente, isso facilita a forma como que eles fazem as trocas financeiras entre as instituições, né? Então, a gente tem um sistema de reservas do Banco Central, STR, a gente pode fazer isso de uma forma mais modernizada. Então, eles estão colocando uma camada para modernizar essa relação. Perfeito. Né? Então, muita gente pensa muito no Drex do que vai ser
o real digital, como é que eu vou fazer? Muita gente está colocando um medo, falando sobre ultrafiscalização do governo, como se o Pix hoje também não fosse. De certa Claro. forma, a gente tem mecanismos onde a gente é observado nisso e claro, respeitando os seus limites. Mas o que a gente está falando aqui é de uma infraestrutura para o mercado financeiro poder trabalhar essas trocas financeiras de uma forma mais automatizada. A gente fala que muito do que se traz é a programabilidade do dinheiro. Então, quando a gente está falando de o mundo cripto, né, os criptoativos eles são programáveis. Você pode criar, de certa forma, um contrato inteligente que determina certas cláusulas, assim como um contrato, só que ele é auto-executável na sua transação. Então, cumpridos certos critérios, ele automaticamente distribui o dinheiro de um para o outro. Então, quando você pega essa capacidade de programação do dinheiro e traz isso para o contexto do mercado financeiro, você elimina intermediários, porque você está deixando o dinheiro como um objeto de um contrato digital. Quando a gente fala em eliminar intermediários, entende-se que muita gente vai ficar sem função no sistema porque vão deixar de ser necessários, correto? Uhum. E isso acaba mexendo assim, no jardim de muita gente que acaba Sim, ficando bastante incomodada, né? Então, sim. toda nova tecnologia, obviamente, muitas pessoas são beneficiadas, algumas acabam tendo o seu negócio afetado, e é parte do jogo, você concorda? Sim, Mas no claro, fim, claro. o benefício é geral. Então, falando um pouquinho, né, traduzindo para o mercado imobiliário, quando a gente fala de contratos autoexecutáveis, Uhum. eu posso fazer o seguinte, eu posso falar, olha, eu tenho um ativo, vamos pegar um apartamento que está representado em um token. Então, a partir do momento que eu vendi para o Bruno, né? Eu combinei. A partir do momento que ele me transferiu o recurso, pode Uhum. ser em cripto ou qualquer outra moeda, automaticamente aquele token vai para o nome do Bruno Sim, e ele garante que essa transação seja executada. Porque o grande medo hoje das pessoas, né? Eu posso pagar e não receber. Mesmo você pega uma escritura no papel, sem né? dúvida. Tem muita gente que tem medo. Eu vou assinar a escritura ou vou pagar e se o cara não assina, ou se eu assinar e o cara não me pagar. Exato. Então você sempre tem uma dúvida, né, de como trazer essa confiabilidade. Agora, quando o contrato é auto-executável, ele garante que aquela transação é executada, né? Exato. Esse é um caso de uso que a gente chama de delivery versus payment, que é você a entrega contra pagamento. Fantástico. Então, quando você tem a entrega e um pagamento, você tem um ponto aqui onde pode acontecer em momentos diferentes. E quando você está falando dessa infraestrutura, isso pode acontecer no mesmo momento. Então, a transferência de titularidade ela já vem junto Com o com o pagamento. pagamento. Bruno, agora vamos explorar aqui o seguinte. Então, se eu tenho um imóvel que ele está tokenizado, tá? Então, eu vou lá, eu vou transferir aquele imóvel está representado digitalmente. Uhum. Então, eu encontrei Bruno, quer comprar meu apartamento? Quero, eu transfiro para tua carteira, contrato autoliquidável, eu recebo o dinheiro. Aqui não necessariamente teve corretor, não necessariamente teve toda a parte de registral, né? Então você não teve cartório envolvido, não teve registro de imóveis. Então, como é que funciona? Então, isso aí, isso que a gente falou de eliminar uma série de intermediários, mas aí eu queria puxar também tem a regulamentação, né? Exato. Esse é o ponto que eu, inclusive, coloquei no começo em relação à regulamentação, e que é uma coisa, Mas já está pronto, você já daria para fazer e uma coisa é o que a tecnologia pode fazer, isso. e o outra é como ela se encaixa na sociedade, dados os limites regulatórios disso, né? A gente teve ali, a gente tem conversas, inclusive, e aí quando a gente usa isso, transpõe isso para o ambiente de veículos, né? Já tem projetos rodando junto com o Detran para poder tentar automatizar, porque essa troca de registro isso também envolve, O Detran por exemplo, o Detran, quando a gente fala de veículos imobiliários, quando a gente falando de registro imobiliário, de veículos. de veículos, na verdade. Então, quando a gente pensa no mercado imobiliário, também temos Quer dizer, o eu poderia envolvimento. vender o veículo, quer dizer, eu consigo transferir aquela representação digital, mas hoje eu preciso que o Detran valide, Ele né? esteja lá. Então, então a gente está desenhando hoje, então assim, os blocos tecnológicos estão sendo colocados, Aham. já existem, estão sendo colocados de forma nativa pelo Banco Central, ou seja, o Banco Central quer que isso seja esteja entremeado no tecido da sociedade, e aí agora você tem que envolver as partes que estão relacionadas com isso, para que essa relação seja dinamizada e os custos sejam de fato reduzidos e possam ser transferidos para a ponta, tem impacto de fato. Então, esse para mim é o desafio que a gente está vivendo agora, Ale, igual você falou, assim, o que dá para fazer, outro como isso vai ser feito, considerando os agentes de mercado. Mas é o que eu falo, assim, quando o mercado ele tem certos incentivos, as coisas acontecem. A gente já viu isso em outros segmentos, né? Se a gente parar para pensar, inclusive, no segmento de mobilidade.
a relação de Uber com táxi, tudo isso foi reconfigurado. Obviamente que existem limites de atuação em países, dependendo de cada país, mas a inovação ela é irrefreável, né? Ela vai acontecer. O próprio mercado, se pegar o mercado de bolsa de valores, hoje os ativos circulam totalmente no meio digital, né? Exato, exato. Você Então, transaciona ações de empresa e eles são. Hoje você não tem absolutamente nada feito no mundo físico, né? sem dúvida, sem dúvida. E isso é um dos elementos, né, Ale? A gente talvez eventualmente fale aí de inteligência artificial e tudo mais. Esse Então, era meu próximo tópico, porque eu boa. já tava engatilhando a pergunta aqui. Você falou de intermediário, pô, mas vai tirar a gente e tal, assim, eu acho que é a mesma discussão, seja do ponto de vista dessa tecnologia blockchain e de todos os elementos da criptoeconomia que estão vindo para substituir formas antigas de fazer, a gente tem toda a transformação que a IA está trazendo e que está super rápido, né? Se a gente parar para piscou, a IA já está fazendo arte, já está Impressionante. gerando arte ali, né? Então a gente tem que começar a pensar em vários outros pontos e talvez a gente está preocupado com essa relação da criptoeconomia aqui, sendo que vários outros tiros vão vir de outros lados. Não, vai vir tiro de tudo que é lado, e é bom você estar bem preparado para não ser alvejado. Ô, Brunão, vamos lá, vamos pegar um pouco de AI agora, Tá. né? Então, essa realmente é uma tecnologia revolucionária. Algumas a gente pode até fazer aí uma recapitulação, né? Talvez metaverso, algumas coisas que não foram tanto para frente. Até mesmo algumas dessas tecnologias que a gente comentou ainda não viraram ao mainstream, né, que a gente chama, ou ainda não viraram a tecnologia principal como meio de transação e etc. Uhum. Mas o AI dá para ver que é muito poderoso e ele está afetando todos os negócios da economia. Queria que você trouxesse aí uma visão, como é que o AI está atuando no mercado financeiro Uhum. e, de novo, como é que isso vai impactar o mercado imobiliário. Então, traz para a gente, né, utilizações práticas aí do AI, o que está mudando, que as pessoas estão sendo substituídas, os traders, né, que entendiam tudo de transação, de alocação, estão sendo substituídas, o atendimento ao cliente, né, você tinha uma força humana gigantesca para atender cliente, quer dizer, o AI já está fazendo alocações melhores, já está atendendo melhor, e como que isso vai impactar o mercado imobiliário, né? Se a gente faz essa alusão, impacto no mercado financeiro e qual que é o efeito rebote, digamos assim, no mercado imobiliário. Maravilha, Ale. Então, assim, a gente tem que olhar primeiro, acho que o primeiro ponto é colocar que a inteligência artificial já é algo que existe há um bom tempo. Esse formato que a gente chama de IA generativa que é algo que é mais recente. A gente começou a ter, isso veio para a mão de muitas pessoas no final de 2022, super, super novo nesse ponto de vista, com assistentes, sobretudo popularizados pelo ChatGPT, pelo OpenAI, com o ChatGPT como esse assistente que você utiliza no seu dia a dia para dinamizar a sua vida e tudo mais. Obviamente que a qualidade disso está cada vez maior. Explica qual que é a diferença do AI primitivo, vamos dizer assim, do AI generativo. A IA generativa, ela basicamente tem essa capacidade de gerar, conseguir interagir de uma forma diferente, baseados em modelos que chama de LLM, que é de Large Language Models, né? Então, ele tem ali, você coloca dentro dessas bases de IA, uma série de dados de informação, ele vai processando isso e ele vai tentando entender isso como se fosse um ser para dar uma resposta, para criar É uma linguagem natural. uma linguagem natural, para criar um raciocínio em cima daquelas informações Uhum. e te devolver como resposta, misturando e criando uma linha de raciocínio para fazer uma entrega. Uhum. Né? Então, então, muito do que a gente vê é tudo baseado em referência. Então, Uhum. a gente teve ali, inclusive com os modelos artísticos que estão sendo colocados, né? Uhum. Copiando estilo Ghibli, do estúdio Ghibli, da Pixar. Obviamente, ele teve que ver horas e horas e horas de conteúdo dessas empresas para poder entender esse estilo e para poder fazer para gerar isso baseado naquilo que você pede. Uhum. Né? Mas ele é poderosíssimo, porque você pode interagir, você consegue pegar a linguagem humana e traduzir e conseguir montar isso como se fosse um código que outro humano entende e que é cuspido aqui como, por exemplo, um texto ou uma arte. Né? E isso está dinamizando pra caramba as relações. Então, a gente para pensar hoje toda a questão dos assistentes, então tem que separar em dois elementos. A gente tem os assistentes, são aqueles que você pede para fazer alguma coisa e
e ele te ajuda a desenvolver algumas coisas, e outro é o agente, né? O agente de IA é basicamente ele desenvolve coisas em seu nome. Uhum. Então você pede para ele fazer certas funções, ele vai lá e faz. E isso é poderosíssimo para qualquer setor. Então, qualquer setor que você tem ferramentas como essa, sejam os assistentes hoje, quem trabalha com código e tudo mais, né? Tem usado ferramentas de IA para poder ajudar, tem uma chamada Cursor, se não me engano, e várias outras. Então, isso agiliza o processo de codificar para quem trabalha. Dá exemplos dessa tecnologia aplicada. Ela consegue, a pessoa, o desenvolvedor consegue trabalhar ali e ter inputs de uma ferramenta que está olhando o teu código e está te ajudando a melhorar aquilo, porque ele tem entendimento Ele te daquilo. dá insights, ele Ele já te vai dá te... insights, ele vai Ele melhorando, vai vai antecipando, corrigindo, já vai corrigindo. vai corrigindo eventuais bugs. Isso pode ser um bot também de atendimento, pode ser um trader automatizado, pode ser um precificador automatizado. Exato. Então, e muito a gente vê, tanto no relacionamento com o consumidor, você pode ter essa IA sendo aplicada para poder fazer isso. O grande ponto é que coisas que a gente não tinha em outros elementos, que é o que a gente chama de alucinação de IA, que é a IA fazer o entendimento, ela inventar, extrapolar o que você pediu, ela inventar uma fanfic, que a gente fala, numa resposta. Por exemplo, Você perguntar que quem descobriu o Brasil, e aí, eventualmente, ela respondeu alguma outra coisa que não seja a Pedro Álvares de Cabral, entendeu? Então, assim, ela começar a inventar uma história. Eu perguntar, no começo do ChatGPT, se eu perguntava quem é Bruno Diniz, ela inventava uma historinha que não era eu. Algumas coisas eram elementos meus da minha história e outros não. Até porque ele não fazia pesquisa nas primeiras versões do ChatGPT. o IA vai virar mentiroso, é isso? Então, um problema que ele tem é de como eliminar essa incerteza dessas mentiras eventuais que ele conta, que ele inventa ali. Então, quando a gente pensa nisso, por exemplo, numa relação com um consumidor, num atendimento ao consumidor, isso não pode dar errado. O cara não, assim, é muito problemático a gente ter essa IA fugindo ao controle ou inventando informação. Então, alguns países que estão regulamentando estão colocando primeiro, a pessoa tem que saber que ela está lidando com uma IA. Uhum. Né? Porque ela não está lidando com o humano, está lidando com a IA. Hoje é imperceptível, né? É imperceptível, mas cada vez mais essa linha tem que ser muito explícita. Você está lidando com o atendimento de uma IA, ok? E tudo mais. Então, a gente tem vários movimentos regulatórios que estão acontecendo no mundo. Inclusive, aqui no próprio Brasil, o Banco Central do Brasil tem olhado esse tema com atenção, que desenvolveu um laboratório interno, né? um think tank, que a gente chama ali, para pesquisar e entender melhor disso, e tentar criar uma regulamentação que não restrinja o avanço disso e, ao mesmo tempo, também não crie brechas para que a gente tenha problemas novos no mercado, como essa questão de alucinação que a gente está colocando aqui. Né? Então, se você parar para pensar em qualquer segmento, dá para poder utilizar essa capacidade, e no mercado imobiliário não é diferente. Né? Vamos dizer que eu tenho um agente de IA, daqui a uns anos eu posso pedir para ele dar uma olhada, por favor, é como se fosse o Jarvis do Homem de Ferro, né? Você pede para ele, você analise para mim alternativas e possibilidades de imóveis subavaliados na região tal. Ele vai buscar, mas assim, a partir do momento que o conhecimento é tão fácil de ser acessado, o que é diferencial? Então, isso tende a todo mundo, quando você tem como diz, uma brecha para se explorar, logo todos estarão explorando e a brecha some, né? Em termos, né? Se você pegar, Brunão, a internet também disponibilizou muita informação. Exato. Então, em tese, também todo mundo tinha informação onde estão os imóveis, precificação e afins. E teve gente que soube usar melhor, se destacou. Teve gente que ficou obsoleta, que só sabia trabalhar do jeito antigo. E aqui é a mesma coisa. Você vai ter pessoas que vão saber usar muito bem, que vão extrair o máximo da tecnologia, e tem aquelas pessoas que vão ficar para trás. Agora, trazendo um pouquinho de impactos, né? Então, isso... Pegar primeiro corretores de imóveis imobiliárias. Essa informação vai estar disponível, qualquer cliente interessado vai poder solicitar, já aplicar aí os filtros necessários, etc. O corretor está com os dias ameaçados, a profissão está ameaçada, na real, sem... Eu entendo que a gente tem muitas desintermediações para acontecer nesse mercado. A gente ainda tem um processo, uma esteira regulatória que exige sim você ter a figura do corretor e tudo mais. Mas cada vez mais eu vejo os profissionais se amparando dessas ferramentas para serem mais eficientes no que eles fazem, até para ajudar eles mesmos nesse relacionamento, eventualmente com customer service, né, com atendimento ao consumidor. Eu sou uma imobiliária, por exemplo, e eu tenho 50 corretores. Eu vou conseguir fazer, provavelmente, um trabalho mais eficiente com um número reduzido. Sem dúvida.
sem E dúvida. isso sem dúvida, certo? Isso, Então eu não vou tem pegar com dúvida. os melhores fechadores, aqueles caras são bons profissionais, Sim, o trabalho braçal, digamos assim, de atendimento, os primeiros filtros, atendimento, o AI vai fazer perfeitamente, então as empresas tendem a ficar mais enxutas. Minha pergunta para você, se você fosse um corretor de imóveis, o que que você faria hoje? boa pergunta, tá? Primeiramente tentaria entender até onde vai o potencial e a capacidade para aquilo que eu preciso fazer. Obviamente que só se você colocar em tarefas de cotidiano, isso já te dá uma eficiência danada. Seja ajudar na redação de e-mail, coisas de dia a dia, isso já consegue ajudar muito. Como ferramenta de pesquisa, também ajuda muito, né? Para você também ir atrás dos deals e ir atrás também do consumidor. Assim, Ale, eu vejo hoje virtualmente para qualquer ponto de contato que venha diz respeito a processos no ciclo de venda, você pode estar utilizando, ou processos que envolvam pesquisa ou dinamização de tarefas Você burocráticas. acha que o topo do funil, que é onde você ainda está fazendo aquela primeira análise, isso você acha que o AI já vai fazer Total, total, o total. lead já vai descer no funil de uma forma muito Muito mais mais suave, automatizada? exato, e mais preciso, né. Agora falando do ponto de vista, eu sou um incorporador, tá? Sim, Então tenho lá minha incorporadora, vamos pegar um perfil tradicional, então um incorporador pequeno, médio, de uma cidade mediana, que está aí pelo Brasil, faz 1, 2 prédios por ano, tem aí uma equipe super enxuta, praticamente é ele, um escritório bem pequeno, a equipe já está mais na obra, que vai fazer a obra rodar. Esse é um perfil muito tradicional de um incorporador no sim. Brasil. Com que ele pode usar, né, de tudo que a gente falou, passando blockchain, fintech, AI, o que você faria no papel desse incorporador? Bom, puxando IA primeiro, inteligência, a parte de inteligência e pesquisa, ele pode fazer, que talvez eventualmente ele investiria em outras fontes, muita coisa, eu entendo que IA já pode ajudar muito, tá? Uhum. Fontes alternativas de crédito, como você mesmo estão tentando fazer, estão colocando no mercado, eu acho que ele pode olhar, ele pode explorar. Mas o que eu falo, principalmente quando a gente fala de IA, Ale, é que existem mercados que são muito mais expostos do que outros, tá? Uhum. E aí você tem que ver, eu acho que a grande pergunta que eu tenho colocado, inclusive nas minhas palestras, é assim, o quanto que o teu negócio pode ser uma feature de uma IA, ou seja, uma funcionalidade de uma IA, tá? Vamos dar um exemplo, né? Teve um meme que saiu um ano e meio atrás, Ah, isso é muito bom. que fala que a OpenAI just killed my startup, né? Traduz que esse é muito Que a bom. OpenAI acabou de matar minha startup. Então o cara tá lá desenvolvendo a startup dele, né? E aí, às vezes, exatamente a funcionalidade que ele estava fazendo, poxa, a OpenAI é capaz de fazer. O exemplo que eu dou, tá? Teve um tempo, bem no começo da minha jornada, eu já pensei, poxa, imagina se alguém inventasse um aplicativo que eu abrisse a minha geladeira, tirasse uma foto da minha geladeira, da minha despensa, e ele me falasse as possibilidades de receita que eu posso fazer com os itens que ele tá ali. Bom, virtualmente hoje você pode fazer isso, tá? Se Sim, sim, você sim, abrir sim. uma geladeira ou você bater uma foto Você sobe a de um foto. extrato bancário e tudo mais, obviamente que temos questões aqui de privacidade que tem que ser consideradas, mas você pode fazer. E na verdade tem modelos de negócio que eram extremamente frágeis e que iam morrer por causa disso. Só que quando você vai para mercado de mineração, real estate e tudo mais, você já tem outras barreiras que, de certa forma, brecam isso, porque você está falando em algo que a IA ainda não faz, que nós estamos falando da incorporação, nós estamos falando de você subir Mas um de, pô, prédio. vários processos Vários e, processos, sim, pô, qual é a mas melhor planta, qual o sim, melhor preço a ser praticado, tremendamente, aonde eu devo divulgar meu empreendimento, qual a melhor estratégia, pô, tem muita coisa que pode sem dúvida. me ajude a fazer método construtivo. Se fala muito que a arquitetura vai ser muito influenciada, né? Você vai subir Projeto. um projeto e ele já vai fazer as instalações sem você precisar contratar uma empresa. Então, pô, impacta demais. Impacta, mas não estou falando numa situação que mata efetivamente Não, tipo não, assim, sem dúvida nenhuma. é igual esse negócio do OpenAI just kill uma startup, né, tipo assim, cara, tem casos que não tem o que fazer mesmo, assim, o que você estava pensando em fazer, estava ali quebrando a cabeça, dado, é baseado em bits e bytes ali, vai ser morto, porque ele vai ter essa capacidade. Mas como você falou, obviamente, a gente tem todas as outras capacidades que podem ser incorporadas no dia a dia para dinamizar pra caramba. Talvez você tenha cada vez menos pessoas numa equipe de incorporadora tá fazendo isso, e isso vale não só para esse mercado como para outros. Impactos vão ter, Pô, desemprego e tudo mais, a gente tem, mas hoje eu entendo que quem não está utilizando essas capacidades, querendo entender como eu posso melhorar meus métodos para incorporar isso, já está deixando dinheiro na tá muito mesa. para trás, né? Já está deixando. Né? Brunão, teve um dado essa semana que me deixou estarrecido, que no Brasil hoje, da população, apenas 43 milhões
de pessoas geram algum tipo de riqueza. Então, são os empreendedores, empresários, funcionários que geram riqueza. O resto, você tem uma quantidade muito grande no funcionalismo público, Uhum. você tem uma quantidade enorme, quase a mesma quantidade de pensionistas e aposentados. Uhum. Você tem a outra parte muito grande da população jovem que ainda não está no mercado de trabalho, e daí você tem uma quantidade que é praticamente a mesma também do número de pessoas produtivas em Bolsa Família. Sim, Mas sim, resumindo, menos de 20% das pessoas são as que produzem riqueza no país. sim. E daí você ainda vai ter esse impacto do AI. Como é que fica Sem dúvida. como é que a gente sustenta essa base? Eu já falei: "Pô, mas 43 milhões sustentam 200 e poucos milhões, Sim. já temos aí um desafio enorme, né". Agora, como é que faz com AI e como que isso soa para você hoje em termos econômicos? Não, assim, a gente vê, hoje o grande elemento que está sendo pensado por grandes, até Bill Gates, vários caras do meio de tecnologia estão pensando em como a gente vai lidar com esses impactos, né? Tem um elemento que já é falado há um bom tempo, que hoje fica mais. Se antes parecia coisa de ficção científica, hoje o mercado está entendendo que pode fazer sentido, que é a renda básica universal, né? Que ele chama de Universal Basic Income, né? UBS. Que é basicamente você ter essa assistência acontecendo para pessoas que de fato vão perder, entre aspas, a sua função de trabalho ali, pelo menos durante um período. E no final das contas, assim, a sociedade, eu acho que teve uma fala recente do Bill Gates muito boa a respeito disso, é que a sociedade ela tá acostumada nesse modelo de trabalho há muitos anos, Uhum. e ela nunca passou por algo nesse nível, onde você pode ter uma substituição, inclusive, não só do braçal, que a Revolução Industrial já acomodou, mas do intelectual, no nível que vai poder fazer. Então, a gente tem que repensar em como o que que o ser humano, os papel de várias funções que a gente tem na sociedade a partir disso. Mas uma coisa é clara, assim, que a gente poder cada vez produzir mais riqueza e mais eficiência a ponto que isso possa ser compartilhada. Obviamente que isso é tudo tese, teoria, a gente vai viver isso na prática, provavelmente na próxima década, ainda mais quando a gente chegar num estágio que a gente fala da inteligência artificial, que é o Artificial General Intelligence, ou AGI, né, que é você ter uma inteligência artificial que virtualmente pode fazer responder qualquer coisa do ponto de vista intelectual que o ser humano faria. E aí, cara, aí a gente vai ter que se reinterpretar como sociedade. Muito louco. Essa extrapolação a todo mundo deve fazer, porque vai impactar demais. Então, você A imagina gente não tem tempo de pensar. No nosso dia a dia, às vezes, cara, a gente tá tão focado, nosso ponto focal tá em tão outras coisas, que assim, é como a gente tá dentro de um trem, assim, a gente tá. A velocidade tá tudo passando na janela, mas para você não parece que não tá não mudando dá muito tempo, ali. né, mas o nosso cérebro também, né, ele é programado para não entrar nessas Hipervisualizar. extrapolações, porque senão você também não consegue produzir o presente, né. Verdade. Brunão, que conselho você daria para um player, para um agente do mercado imobiliário? Vamos tentar deixar isso mais amplo, tá? Sim, claro, claro. Então, pegando desde um corretor, uma imobiliária, até um empreendedor do mercado, passando por quem investe em imóveis, qual o conselho que você daria sobre Sim. essa nova ótica? Bom, faça a sua pesquisa. Assim, eu entendo que isso é normal para qualquer coisa. A gente vicia, cara, em formas de fazer as coisas. Uhum. A gente vicia em métodos, a gente vicia no que está dando certo. E a gente tem a tendência de pensar que em time que está ganhando não se mexe, né? E muitas vezes se otimiza. E eu acho que o mercado ele tem que começar a olhar quem é do mercado. Eu falo isso para qualquer mercado, mas citando aqui, talvez focado mais na audiência aqui do podcast, cara, tente entender quais são as fontes alternativas que a gente está vendo de financiamento para o meu mercado. Quais são os novos métodos, quais são as últimas ferramentas que a gente está vendo, pode ser baseado em IA ou em outras tecnologias que vão impactar meu negócio, né? Eu fico olhando, por exemplo, você falou do metaverso e tudo mais, a gente tem a realidade aumentada, por exemplo, que cada vez mais utilizado no mercado imobiliário, a pessoa vai, ela faz um tour numa casa Uhum. que ainda não existe, Uhum. né? Então, assim, existem sim elementos que estão sendo incorporados para tangibilizar também essa experiência, né? Então, é tentar entender e, à medida do possível, incorporar isso, porque certamente o mercado está se movendo muito mais rápido. A gente poderia se dar o luxo, às vezes, de repetir a mesma forma de fazer a coisa dos últimos 20 anos atrás, a gente podia passar 10 anos e não mudava tanto como muda hoje. E eu colocaria mais esse ponto de tente sempre olhar e fazer essa pesquisa, porque tem ferramenta nova todo dia. Eu mesmo, é difícil para mim, cara, que vivo dentro do meio de inovação, poder absorver isso. A gente vive numa paranoia também muito grande, É mas é importante muita coisa, né? dedicar tempo, né? Além do Reinventando o Jogo do podcast,
aonde mais a pessoa pode se informar? Qual é a dica aí, se ela entra no ChatGPT e manda lá me informe sobre tudo que está acontecendo? Você recomenda até algum site, newsletter, evento? Boa. Aonde a pessoa pode beber para ficar minimamente atualizada com tudo isso que está acontecendo? Bacana. Nós estamos também na era da newsletter, né? Então tem vários né, produtores de conteúdo super nichados que estão Uhum. desenvolvendo materiais interessantes. Aí eu faço também o meu jabazinho aqui, que eu tenho o meu podcast, que é o Fintech Talk, Sem dúvida. onde Muito bom. eu falo sobre inovação financeira, mas de uma forma super ampla. Então, o próximo episódio que a gente vai falar é sobre, por exemplo, a inovação financeira para o mercado de consultórios médicos. Né? Então, existe aí toda uma dinamização para isso, porque tem ineficiência ali, principalmente quando a gente pensa nos menores. Então, buscar essas fontes alternativas. Eu sou um cara que também produz muito conteúdo no LinkedIn e pesquiso é, vozes que estão ali, muitas vozes que estão ali produzindo conteúdo e que são de nicho e que Uhum. ajudam também a mastigar e trazer isso de uma forma mais simplificada. Então, busque nessas. Hoje a mídia é muito descentralizada e cada vez mais especializada, né? Seja o podcast aqui, ou seja, desde newsletter e eventos do setor, é sempre bom estar envolvido e inteirado com essas novas fontes que a gente vê além do tradicional de jornal e tudo que a gente tem que consumir. Brunão, qual foi o melhor conselho que você já recebeu na sua vida? Cara, o melhor conselho que eu recebi na minha vida, talvez seja, comece antes de você estar pronto, cara. Eu acho que assim, Muito bom. e tem um pensador que eu acompanho muito, que é o Naval Ravikant, Sim, adoro. que ele falou que hoje também a gente está numa onda, cara, a gente está consumindo muito mais conteúdo somente prático, eh, de macete. A gente tá sempre atrás de uma macete, de uma dica para melhorar, para fazer, e a gente só enfia isso, guarda, salva no celular, mas nunca mais vai ver isso. É. E é o que ele chama muito de success porn, né? Que você é o pornô de sucesso, que é você ficar só vendo casos de sucesso e você ficar alucinado, só ler e estudar casos de sucesso, mas com pouca aplicabilidade prática de você, tá, e a página 2, o que eu faço com isso? E tentar sempre implementar parte do conteúdo que você tá lendo ou consumindo, porque senão você só tá estocando isso Não. e não tá chegando em lugar nenhum. Então, e começar antes de estar pronto é exatamente isso. É você, cara, às vezes a gente tá uma geração tão insegura em relação a tomar o primeiro passo, que a gente quer tanto certificar de que a gente tá fazendo tudo certo, que isso tá tirando esse impulso da gente fazer as coisas, Tem assim. uma máxima no Vale do Silício que fala: se você vai lançar teu produto e ele já está muito perfeito, ele já está muito bom, você está muito atrasado. Se você não sentiu vergonha da versão Exato, inicial, é exato. porque tá errado, é E verdade. o pior é que é isso mesmo, se você pegar as grandes empresas, não estou nem falando só das de tecnologia, né? Se pegar o Sim, primeiro site do Facebook, o primeiro site da Amazon, são coisas ridículas, assim. sem Você vê dúvida. que o cara lançou, além de feio, não funcionava tão bem, Sim. e depois ele foi aprimorando, e assim foram com várias indústrias, né? Se você pegar o primeiro carro lançado, a primeira moto lançada, a primeira moto da Honda é uma Sim, piada. Então, e como eles foram desenvolvendo, isso é sim. parte da jornada empreendedora, né? Sim, com certeza, cara. Então eu entendo que isso aí é algo que tem que ser ressignificado para esse momento atual também. Muito bom. Cara, qual momento na sua vida que você percebeu que você estava reinventando o jogo da sua vida, né? Você falou que você começou a tua carreira em bancos, que você Sim, passou sim. pelo mercado financeiro, depois você virou empreendedor digital, se é que eu posso chamar assim. Em que momento da tua vida foi aquele momento que você teve que reinventar teu jogo? Eu acho que a gente falou um pouco disso no off, assim, foi exatamente quando eu fiz essa transição do mercado financeiro tradicional para essa onda da inovação financeira, assim. Eu vi que o movimento estava acontecendo e eu decidi simplesmente, cara, sem ter muita ideia de como eu ia transformar esse dinheiro. No começo eu estava no mercado financeiro e eu vi essa oportunidade da inovação, de momento de startup que estava acontecendo. A palavra fintech nem era tão badalada, ele às vezes, quase inexistente aqui no contexto brasileiro, mas eu vi que estava rolando um negócio lá fora. Então eu quis aproximar e conectar com a galera que estava aqui. E esse impulso fez com que, cara, como eu vou ganhar dinheiro nisso, ou como eu vou fazer isso de uma carreira, tirando o trilho de uma carreira tradicional, que é você ser banker ou trabalhar ali no mercado financeiro como eu era. Eu falei, cara, vamos nessa. Então, assim, obviamente que demorou cerca de um ano ali, de eu consumindo reservas e iterando e tentando entender onde eu me encaixava até a coisa virar. Então, eu entendo que foi ali que eu me reinventei e consegui, de certa forma, colher aí o fruto dessa onda. E que hoje é um tema tão óbvio a gente falar de inovação no mercado financeiro e tudo isso, mas lá atrás existiam dúvidas. Você tá feliz, cara?
extremamente feliz. Eu trabalho com o que eu gosto de fato, eu vivencio isso, eu faço isso por prazer. A única forma de você estar no jogo longo de qualquer coisa é você ser muito obcecado, viciado naquilo que você faz. E eu posso dizer que eu sou assim, cara. Eu tô sempre correndo atrás e tentando entender o que tá rolando lá Legal. fora. Gosto de gente assim, cara. E isso para mim é um estilo de vida mais do que um meio de ganhar a vida. Legal. Galera, é o seguinte, antes da gente passar para a última parte aqui para a gente ouvir o Bruno, queria falar com vocês que curtiram esse nosso podcast, todos os conteúdos aqui que foram gerados, se você teve insights, então eu queria que você curtisse o nosso canal, em primeiro lugar, depois compartilha, você que é do mercado imobiliário, com a sua equipe, com as pessoas que você gosta, com todo mundo que você quer que evolua. Nós aqui temos esse grande comprometimento de trazer um conteúdo que não é o conteúdo habitual do mercado imobiliário. Então são pessoas como o Bruno, né, que trazem um conteúdo de fora, mas que sem dúvida nenhuma tem um impacto gigantesco no nosso mercado, e eu quero trazer essa nova ótica, eu quero atualizar o mercado, eu quero que você reinvente o seu jogo. Brunão, finalmente aqui, queria que você desse aí um conselho final para a galera, com toda essa bagagem, todo esse estudo que você tem, então, mais amplo, assim, de tudo que a gente condensou, todos os assuntos que a gente passou aqui, se você pudesse dar aí alguma dica, alguma instrução, algum insight para o público. Legal. E já aproveita e já coloca também os teus canais, o que você faz, como é que as pessoas te acham, que com certeza muita gente vai querer falar com você. Maravilha. E, antes de mais nada, obrigado aí pelo espaço para a gente bater esse papo. A gente vê o tempo voa aqui, porque o papo é sempre muito bacana. Mas além das dicas que eu já coloquei em relação a você estar tentando sempre estar no topo do seu jogo e tentar entender o que está vindo, na medida do possível incorporar, eu acho que cada vez mais a gente tem que ficar melhor em fazer esse filtro. Hoje a gente vai passar, já está sofrendo, mas acho que vai ficar pior. Essa sobrecarga cognitiva que a gente tem hoje em dia, de produção de conteúdo de todos os lados que a gente consome e tudo mais, e muitas vezes o que você tá consumindo é o ruminado da IA, do ruminado da outra IA, e aí vai você lendo alguma coisa que nada é autêntico. Assim, no final, pouca coisa é autêntica. Então, se tem uma dica, além de tudo isso que eu coloquei, assim, que eu tenho dado também para algumas pessoas que eu conheço que são próximas, seja você mesmo, mas talvez trazendo para um contexto de hoje, que hoje nunca fez tanta diferença, cara, o elemento autenticidade. Seja você pessoalmente, seja como sua marca pessoal, seja com o negócio que você tem. Hoje a tendência a gente ficar pasteurizado é muito grande. Você lê um conteúdo que está refugado, colocar o tom próprio nisso, ou entender como você está fazendo um negócio diferente, realmente tentar entender como você entrega valor de uma forma diferente. Eu acho que esse vai ser o principal desafio no mundo talvez mais robotizado que a gente está vendo. Que vai diferenciar o humano da máquina. Que vai diferenciar o humano da máquina e que vai, no final, cara, seja fechar um negócio e tudo mais, a gente tem muito componente humano ali envolvido, e a gente está meio que esquecendo isso. Quando você fala assim, mas como o corretor pode se beneficiar? Ele pode se beneficiar. Mas, cara, você sabe um cara que você tem vontade de fazer negócio versus um cara que você não tem vontade de fazer negócio. Isso é talvez o mais importante. Então, Como as pessoas te acham, Brunão? olha, sobretudo no LinkedIn, eu estou muito ativo lá no LinkedIn. Se procurar Bruno Diniz ali e ver minha foto, sou eu, não tem juntos. Enfim, eu sou top voice lá, então é mais fácil também acabar ajudando também no ranqueamento. No Instagram, Bruno EV Diniz, onde eu também compartilho bastante do que eu falo. Então eu acredito No YouTube, eu vi muito conteúdo no sim, YouTube, muito legal. Tem o meu canal no YouTube também, Bruno Diniz Inovação no Mercado Financeiro, e o Fintech Talks, que é o podcast. Então, assim, eu acabo capilarizando, mas qualquer um desses lugares que você me segue, eventualmente você vai ser impactado pelos outros conteúdos, sobretudo no LinkedIn, que é uma rede mais versátil. Palestra, consultoria. Sim, também. Pode te conectar no direct ali. Por essas vias, que vai ser fácil de achar, e me manda um DM lá que a gente conversa, cara. Muito prazer. Obrigado, irmão. Obrigado pela aula. Obrigado Você você. não sabe como esse conteúdo pode ajudar os nossos ouvintes, né? Como tem incorporadores hoje na nossa base e todo mundo que escuta a gente que não tem acesso tão fácil a esse tipo de conteúdo. Então, eu queria te agradecer. Isso é muito precioso. Isso ajuda o empreendedor, isso ajuda o empreendedorismo brasileiro. Então, foi aí uma boa ação que você acabou de fazer. Volte sempre aqui para falar com a gente, para não trazer essas novidades. Vamos lá. Que, de fato, o mercado de fintech ele tem um impacto gigantesco
do mercado imobiliário, uma vez que é um dos mercados que são considerados mais cash intensive, né? Mais capital intensivo do mundo. Sim. Então a gente precisa estar muito atento com as mudanças e aquilo que vai revolucionar no mercado financeiro. Galera, espero que vocês tenham gostado. Em breve, novos vídeos aqui. De novo, curte aqui o canal, compartilha e vamos trazer muito conteúdo para você reinventar o seu jogo. Obrigado.